23 de julho de 1840, 15 de novembro de 1889. 49 anos, 3 meses e 22 dias, quase meio século. Esse foi o período em que Dom Pedro II governou o Brasil. Dom Pedro II com certeza foi um dos governantes mais brilhantes, experientes e preparados que o Brasil já teve. Vou falar algumas curiosidades do governo dele e vocês vão tirar suas próprias conclusões. Primeiro, Dom Pedro assumiu o governo do Brasil muito jovem. A maioridade precisou ser antecipada porque o Brasil precisava novamente dar seguimento à monarquia imperial. Quando ele assumiu o governo, o Brasil sofria uma série de rebeliões que ameaçavam dividir o Brasil em pequenos países. O Brasil tinha maioria absoluta de pessoas analfabetas, a escravidão era uma chaga social. Esses eram os desafios que Dom Pedro II enfrentava. Dom Pedro era um governante diferente, era uma pessoa simples, um homem humilde. Diversas vezes ele declarou que se os brasileiros não o quisessem para imperador, ele iria ser professor. E mais, Dom Pedro dispensava todo tipo de protocolo e de encheção de saco que era típico das monarquias europeias da época dele. Certa vez, um viajante europeu chegou ao Brasil para uma audiência com o imperador, chegou ao Palácio Imperial, disse que tinha uma audiência marcada e ficou assustado com a simplicidade. O guarda então disse para ele: olha, o senhor sobe a escada, bate em tal porta. E a pessoa chegou lá, achou que ia ter um grande protocolo, um grande cerimonial, e quem o atendeu foi exatamente o imperador Dom Pedro II. Outro fato legal e curioso na história de Dom Pedro é que ele doava grande parte do salário dele para bolsas de estudo. Os alunos ganhavam bolsa de estudo, o imperador pagava com o próprio salário dele, esses alunos iam estudar na Europa e traziam os conhecimentos mais avançados acerca da medicina, de todas as ciências que lá se encontravam para aplicar aqui no Brasil. Dom Pedro era tão desapegado do poder e do dinheiro que quando foi deposto e exilado, precisou deixar o Brasil e ir para a Europa, ele não tinha dinheiro sequer para pagar a sua própria mudança. Então o Senado votou emergencialmente ali uma pequena dotação orçamentária para que Dom Pedro tivesse dinheiro para essas despesas. Dom Pedro era um amante das ciências e da tecnologia. Certa vez, em uma exposição universal, ele tomou conhecimento do telefone. Falou que tão logo essa invenção estivesse disponível no mercado para compra, o Brasil seria um dos primeiros clientes. De fato, pouca gente sabe, o Brasil foi um dos primeiros países a ter o telefone, esteve entre os primeiros. A primeira linha telefônica foi instalada no Rio de Janeiro, entre os dois palácios imperiais. Outro fato que merece destaque na biografia de Dom Pedro II foi o casamento dele com Teresa Cristina em 1843. Bom, foi uma dificuldade achar alguém para se casar com Dom Pedro porque o Brasil era considerado um país exótico, pobre, sem muito atrativo para oferecer para as monarquias europeias. Então, houve a dificuldade de achar uma pretendente. Fato é que encontraram na família, na monarquia dos Bourbons, a mulher chamada Teresa Cristina, que haveria de se casar com Dom Pedro II. O primeiro encontro entre os dois, na fragata Constituição, no Rio de Janeiro, foi um verdadeiro desastre. Inclusive, Teresa Cristina mais tarde confessou à filha Isabel que chorou muito naquele dia achando que Dom Pedro não havia gostado dela. De fato, Dom Pedro reclamou muito com os seus auxiliares e disse que foi enganado. O retrato da mulher que haviam mandado para ele era belíssima. A mulher que desembarcou no Rio de Janeiro era baixinha, gorda e manca, de acordo com os relatos dele na época. Outro fato curioso da vida e da biografia de Dom Pedro II é que nos últimos anos de governo, uma doença causada pela diabetes, uma degeneração, lhe causava um profundo sono. Então era muito comum que Dom Pedro cochilasse em algumas reuniões ministeriais. Por conta disso, os jornais republicanos da época faziam imensas e inúmeras charges, como vocês podem ver aí na figura ao lado, de Dom Pedro dormindo com a inscrição "Silêncio, Dom Pedro está governando o Brasil". Gente, tirando todos esses fatos, consideramos que Dom Pedro foi um governante que teve muitos mais fatos positivos do que negativos na biografia dele.
o que na minha visão faz dele um dos maiores líderes políticos da história do Brasil. Se você gostaria de saber de mais algum evento político da nossa história, coloca nos comentários aí embaixo. Obrigado, gente. Conhecimento é para ser compartilhado. Um abraço a todos.